Bom dia, professor João Paulo falando aqui. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Nós estávamos estudando sobre questões como os direitos e os deveres, né? O que é um cidadão? O que são esses direitos e esses deveres que o cidadão possui, né? Então, nós vimos essa questão, nós estudamos essa questão, e lá nós vimos que o cidadão, ele é aquela pessoa que se identifica como parte de um território, que usufrui os direitos e cumpre os deveres que são estabelecidos em lei. Ou seja, ele exerce a sua cidadania, e essa cidadania é ter consciência das suas obrigações e lutar para que o que é justo e correto seja colocado em prática. Nós vimos também que os direitos e os deveres, eles não podem andar separados. Até porque só quando a gente cumpre com as nossas obrigações é que nós permitimos que os outros possam exercer os seus direitos. E lá nós vimos alguns direitos e alguns deveres que nós, como cidadãos, como pessoas, nós possuímos. Entre os deveres, por exemplo, nós temos o de votar para escolher os nossos governantes, nós temos o dever de cumprir as leis, de respeitar os direitos das outras pessoas, de educar, de proteger nossos semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público, colaborar com as autoridades. Esses são alguns dos nossos deveres. E direitos nós temos, por exemplo, de homens e mulheres serem iguais, tanto nos direitos como nas obrigações. Nós temos direito à saúde, à educação, direito à moradia, à segurança, lazer, alimentação. Ninguém deve ser submetido à tortura, a tratamento desumano ou degradante, também é um direito. Nós temos direito à manifestação do pensamento livre, né, desde que esse pensamento seja praticado de forma respeitosa, né, sendo vedado a liberdade de consciência e de crença, que é inviolável, né, perante a Constituição Nacional, e sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia disso também na forma da lei e a proteção aos locais de culto. Tudo isso está justamente na nossa Constituição, na Constituição Brasileira de 1988, que também é conhecida como Constituição Cidadã. Mas vamos lá, né? Vamos avançar um pouquinho e falar sobre um outro assunto aqui, que é o bem e o mal. Bom, vamos lá. O bem e o mal. Todo mundo pergunta o que é o bem, o que é o mal, né? A resposta para isso, ela não é fácil, tá? E também não é o nosso objetivo responder isso nessa nossa aula, mas nós podemos tentar entender, né, o que se pensa, o que se pensou ao longo do tempo. Isso não é fácil, né, porque há muitas ideias diferentes a respeito sobre essa questão de bem ou mal. Mas nós podemos começar dizendo que o bem, ele é uma ação humana positiva, é um agir virtuoso, certo? É um comportamento adequado do ser humano. A conduta do ser humano, ela pode ser tanto boa como ela também pode ser má. E é nesse sentido moral das coisas, né, de agir, que nós vamos tentar analisar essa questão. Até porque o bem e o mal, eles estão relacionados com o comportamento das pessoas. E é aí que está o problema, porque o que é bem e mal para mim pode não ser bom e mal para você, e vice-versa. E aí as coisas acabam se complicando. As religiões e as filosofias, elas sempre buscaram dar uma resposta para essas questões de bem e de mal. Alguns pensadores cristãos, eles refletiram sobre o bem e sobre o mal e traçaram alguns princípios que acabaram se tornando referência para o próprio cristianismo. Só que, como eu disse, é uma questão que é muito difícil, né? E essas teorias, eles não solucionaram o problema, eles não trouxeram uma luz dizendo o que era realmente aquilo. A distinção entre os princípios de bem e mal, ela não foi estabelecida pelo cristianismo, né, mas pelas primeiras religiões que surgiram.
né, que remontam às tradições religiosas lá da antiguidade, dos babilônios, dos povos persas, dos assírios, das quais o cristianismo e todo o movimento religioso ocidental, dessa parte ocidental do globo, receberam muitos elementos. Nós vamos ver que, na verdade, as religiões ocidentais elas tiveram muitas características que foram retiradas de religiões que eram mais antigas, lá da antiguidade. Tá? E foram essas religiões mais antigas justamente que traçaram essa linha entre a luz e as trevas, entre a vida e a morte, e entre o bem e o mal também. Esse dualismo que existia e que existe também no cristianismo, ele foi extraído justamente dessas religiões e se tornou algo fundamental para as questões hoje, por exemplo, que é do pecado e da redenção, que é muito presente nas tradições cristãs. Bom, primeiramente vamos falar do Santo Agostinho, né? A forma como Santo Agostinho, que era um filósofo cristão, ele tentou responder é bem interessante. Como assim? Ele dizia que o universo ele era inteiramente bom e que o mal ele é apenas a ausência ou a privação do que é bom. Como assim? Se você nunca teve contato com algo realmente bom, se você nunca teve o amor, né, nunca passou por momentos bons, né, ou seja, não teve nenhuma ligação com algo bom, né, como no caso a privação do que é bom, então ali a gente já pode ligar o sinalzinho de alerta que pode existir o mal naquela pessoa. Ele dizia que onde não existe o bem, então, por força mesmo da natureza, existia o mal. Só que de onde é que vem esse bem? Ele dizia que o bem ele vem de Deus e que esse bem é justamente a marca que o Criador ele deixa dentro dos seres humanos. Ele dizia que Deus era o supremo bem de tudo. Nada poderia ter mais bondade do que o próprio Deus. O mal ele era uma obra dos próprios seres humanos que era resultado justamente da sua liberdade e do seu livre arbítrio. Além disso, ele dizia também que o homem ele deveria dirigir toda a sua atenção a Deus, porque Deus é a bondade, né, é a perfeição, e a partir daí desprezar os prazeres insignificantes e obscuros. Que prazeres são esses? São os prazeres do mundo. Porque a união com Deus ela só poderia ser possível por meio do amor a Ele. E então, oposição ao amor ao mundo. Né? Ou seja, para você se unir a Deus, você só poderia amar a Ele. E você teria que abdicar dos prazeres mundanos, né, do amor ao mundo, como ele dizia. Bom, esse outro rapaz aqui, esse camarada aqui, o Santo Tomás de Aquino, ele afirmava algo bem parecido com o Santo Agostinho. Tá? Ele dizia que é de Deus que vem todo o bem. E o fim último da conduta humana, ou seja, a última ação que o ser humano deve ter é justamente de buscar a Deus. Porque de Deus é que sai tudo o que é bom, tudo o que é de bem. Toda ação boa e toda ação virtuosa, ela está relacionada justamente com a busca de Deus. Além disso, ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por Deus para um determinado fim. Certo? E também ele dizia que a bondade de Deus ela só era revelada a partir do momento que o homem concretizasse o objetivo pelo qual ele foi criado. A sua mais alta forma de agir deve ser sempre contemplar a Deus. A melhor maneira de atingir a bondade é justamente, assim como o Agostinho falava, abandonar os bens mundanos e procurar viver para Deus. O filósofo grego Sócrates, ele também falava sobre essa questão do bem e do mal. O que ele dizia? Ele dizia que o bem
ele provém da natureza divina da alma, e que nós praticamos o bem quando nós respeitamos as leis divinas. Ele também falava que o mal era justamente o resultado da falta de conhecimento que os seres humanos tinham em relação a essas leis divinas. Então, né, para ele, quando nós respeitávamos essas leis divinas, nós agíamos bem, e quando nós desrespeitávamos ou ignorávamos as leis divinas, nós agíamos mal. Bom, para finalizar, nós temos aqui o Zoroastro e o seu dualismo religioso. Como nós falamos lá no início, algumas tradições bem antigas, como é a religião do Zoroastro, que se chama Zoroastrismo, para eles existe uma disputa eterna entre duas entidades, entre dois deuses, né? O deus do bem e o deus do mal. Esses dois deuses eles vão lutar, né? Eles vão ter uma luta constante até o dia do juízo final. As pessoas vão ter o livre-arbítrio, né? Eles vão ter a liberdade de escolher qual caminho eles querem seguir, se é ao lado do deus do bem, que se chama Ormuzd Mazda, ou se é ao lado do deus do mal, que se chamava Ahriman. E no dia do juízo final, essa disputa ela acaba com o Ormuzd Mazda, que seria o deus do bem, vencendo o do mal. E todos seriam julgados pelos seus atos em vida. Aí nós vemos que é uma característica bem comum também, bem parecida com a religião cristã, certo? Essa questão do livre-arbítrio, do juízo final, do bem e do mal, ela surgiu aqui na religião do Zoroastro. O zoroastrismo é a religião persa, né, que surgiu lá na antiguidade, nos antigos persas, e que tinha essa característica, essa dualidade entre um deus do bem e um deus do mal. Tá? E diferentemente do que dizia o Santo Agostinho e também Sócrates, o Zoroastro ele vai dizer que o mal ele não é a ausência de bem, como o Santo Agostinho dizia, e nem vai ser uma ignorância, a falta de conhecimento das leis divinas, como o Sócrates dizia. Ele vai dizer que o mal ele tem sim uma existência e ele é tão real quanto o bem. As ideias do Zoroastro elas serviram de muita influência no mundo, certo? E para outras religiões também, como eu falei, até o próprio cristianismo. É tanto que, posteriormente, também na Pérsia, a Pérsia hoje é o lugar onde atualmente é o Irã, certo? Se fundou uma nova doutrina que se chamava maniqueísmo, que é justamente essa ideia de que existe um bem e um mal absoluto. Fora essas, existem várias outras religiões, várias outras doutrinas que também falam sobre essa questão. Por exemplo, os próprios espíritas. Os espíritas eles dizem que o fim de todos os seres humanos é ser bom. Essa questão de agir mal ou de ser mal é apenas um erro passageiro, que no caso é necessário ao longo da nossa caminhada para que no futuro o nosso espírito ele se eleve e se torne também bom. Tá? Ou seja, essa é uma discussão muito complexa, muito ampla, e que se você pegar cada religião, você vai ver que existem formas de explicar, formas de abordar essa questão totalmente diferente umas das outras. Tá? Lá no WhatsApp eu vou mandar a atividade de vocês, certo? Sobre essa nossa aula. Obrigado por assistirem e até a próxima.